Banco do Brasil, CCBB, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, integrantes do Circuito Liberdade. Eu já te convido a participar com a gente dessa conversa, deixando seus comentários e perguntas aqui no nosso chat. A nossa produção encaminha para a gente, o Dunker responde as perguntas de vocês também, que fazem parte do terceiro bloco dessa nossa conversa. Afinal, esse é o nosso objetivo, conversar sobre perguntas, isso inclui as minhas, as suas, as nossas, portanto, participem. E hoje o nosso tema é os novos desafios do eu, psicanálise e vida pós-pandemia. Então, a conversa promete, afinal, os desafios não são poucos, todos nós sabemos disso, ou nas palavras do próprio Dunker, se você não está confuso nesse momento, procure um psicanalista, porque você tem um problema, ele não é o coronavírus, ou seja, somos todos principiantes, absolute beginners, né, como naquela canção do David Bowie, mas sairemos dessa conversa hoje, creio eu, no nível pelo menos intermediário, né, Dunker? Eu vou apresentar então aqui rapidamente o nosso convidado. Christian Dunker é psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, analista membro da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, 2 vezes agraciado com o Prêmio Jabuti, articulista da Boitempo, da Wall Tilt, youtuber, coordena o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, autor de mais de 100 artigos científicos e de 10 livros, entre eles A Arte da Quarentena para Principiantes, O Palhaço e o Psicanalista, Transformações da Intimidade e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, e Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. E com isso eu passo a palavra ao Dunker para as suas considerações iniciais, por favor. Dunker está de volta. Dunker, seja bem-vindo. Passei no meu teste de improvisação, eu acho. Veremos na semana que vem se vai ter outra mediadora aqui. Ou se eu continuo. Te deixei aí numa situação, mas caiu tudo. Caiu tudo. Acontece. É o mundo que a gente está vivendo, né, Dunker? É isso. São os riscos do mundo digital também, né? Não dá para viver sem riscos, né? Então, mas que bom que você voltou. Eu te apresentei aqui, né, já dei a sua biografia, e queria, então, já te passar a palavra para as suas considerações iniciais, por favor. Eu queria agradecer vocês, todo o pessoal que concorreu para que a gente tivesse essa conversa hoje, enaltecer a sagacidade do título, né? Quer dizer, conversa sobre perguntas, é o que nós estamos precisando no momento. Boas perguntas, perguntas que nos detenham diante da aceleração, perguntas que façam com que a gente pense, pare, entre numa espécie de recuo, que afinal pode ser pensado como uma função da arte, mas também é a função da psicanálise, é aquele momento na vida em que se coloca um parênteses, e é isso que a gente está vivendo enquanto experiência coletiva com a pandemia, com as diferentes estratégias de isolamento social, e com seus efeitos imediatos, em termos de sobrevivência psíquica, de angústia, de esforço, de trabalho para lidar com toda essa situação, e também o momento que virá. É interessante como essa é uma pergunta que a gente raramente se faz. Né? Quer dizer, como será o futuro? Por que agora a gente está absolutamente centrado nela? Momento para boas perguntas. Que bom, espero que eu tenha algumas delas para você, né? E tenho certeza que algumas delas vão nos levar a outros caminhos, né? E eu queria começar, Dunker, falando de um assunto que me parece bastante interessante, sobre o qual você também está debruçado nesse momento. Você tem se dedicado a uma pesquisa inédita, ao lado de um grupo de pesquisadores, né? Sobre os nossos sonhos durante a pandemia. Uma espécie de banco de sonhos, eu acho, inclusive, essa imagem linda. Então, eu queria começar te perguntando isso, como estão os nossos sonhos? Os meus, eu posso te dizer que estão mais intensos. E acho que você está em companhia de muitos brasileiros. E essa é uma pesquisa inspirada no trabalho de uma jornalista
Charlotte Berhardt, na Alemanha da década de 30, quando ela percebeu que as pessoas estavam sonhando diferente em função das transformações políticas. É a época de ascensão do regime nazista, em que as coisas ainda não estavam exatamente claras, mas já se sabia que algo ia acontecer. E ela então colige sonhos de 300 pessoas, e nesses sonhos se antecipam coisas que estavam ali no futuro sombrio por vir. Então, a nossa ideia começou com usar os sonhos como uma espécie de sismógrafo do sofrimento social. E quando estávamos entabulando essa pesquisa, fomos atravessados pela Covid. Então, são duas variáveis, são duas injunções que levaram a essa pesquisa aí, que tem o pessoal da UFMG, o Gilson Iannini, Andréa Guerra, tem o pessoal da Rio Grande do Norte, Siddhartha Ribeiro, Natália, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, num esforço de reunir e compilar sonhos. Né? E o que a gente está vendo? Que as pessoas estão sonhando mais, de forma mais intensa, que elas estão sonhando com temas mais ou menos esperados, como invasões, ladrões, envenenamentos, figuras alienígenas que vêm de fora, né? Refletindo essa situação de vida entre muros, vida em casa-mata, vida em estado de defesa contra um inimigo que não tem cara, que não tem imagem, ele tem um nome, Covid, SARS-CoV-2. Né? Mas a gente tem aquelas reproduções que são feitas sobre ele, mas cada um precisa criar o seu Covid, criar a sua imagem, que é, no fundo, uma interpolação dentro das séries dos seres fabulosos, fantasmáticos, traumáticos, que cada um carrega dentro de si. Por isso, nossos sonhos são, por um lado, esforços de fazer frente a esse real, esse traumático, e, por outro, são sonhos muito coloridos, são sonhos muito vivos, são sonhos criativos, são sonhos que as pessoas dizem assim, eu nunca sonhei desse jeito. Talvez já entabulando essa ideia de que uma mudança pode inaugurar uma série de mudanças, pode nos levar a um outro mundo, quiçá mais colorido. Uhum. E você acha que, bom, pelo que você disse, primeiro temos sonhos recorrentes, né, mais intensos, mais coloridos, mais extensos também, né? Eu percebo, por exemplo, que todos têm sonhos mais longos. E a gente pode interpretar isso como um desejo também de que a vida volte ao normal, ou de tentar entender essa realidade que subitamente se impõe assim sobre nós. Tem essa leitura possível? Tem essa leitura, tem inclusive uma leitura bastante simples de que a gente está sonhando mais porque a gente está dormindo mais. E conforme a extensão dos sonhos, começam a aparecer sonhos diferentes mesmo. Isso já é conhecido pela literatura. Mas acredito também que estamos sonhando mais porque há uma demanda psíquica que cai sobre nós nessa situação. Em parte, é isso que nos torna tão cansados, tão assim, a gente faz, mas porque não rende o trabalho, como se tivesse uma desorganização, é porque temos que fazer frente ao dia a dia, reconstruir o cotidiano e, ao mesmo tempo, elaborar, né, uma resposta para esse traumático, elaborar uma interpretação para o medo real, o perigo, elaborar lutos que estão se formando nesse processo, tanto de pessoas queridas, quanto de sonhos, de trabalhos, quanto de dinheiro, quanto de projetos de vida que foram atravessados, e ainda o ressurgimento de conflitivas que são próprias dessa nova situação. Pais e filhos dentro de casa, maridos e mulheres, cônjuges que se veem diante de uma vida que não era essa. A ideia é você vai, trabalha, volta com uma bonita história, a gente conversa, troca coisas. Não viver como uma colmeia zunindo um na cabeça do outro dia e noite. Né? Aí você já me deu vários temas sobre os quais a gente vai falar mais profundamente aqui, mas me ocorreu aqui uma frase, se a citação estiver errada, me desculpe, acho que é do Vitor Hugo, né, de que não há nada como sonho para criar o futuro. Então, nesse sentido, os nossos sonhos são muito bem-vindos, né, Dunker? Para que a gente não só
assimile, elabore, mas que a gente possa também se libertar um pouco com essas visões, né? Só de possibilidades catastróficas, né? Sim, perfeita a leitura, porque temos essa ambiguidade em quase todas as línguas. Do sonho designar isso que acontece quando a gente está dormindo, mas também de designar aquilo que a gente quer para o futuro, né? Aquilo que é o sonho de vida, o sonho da casa própria, né? E antigamente isso tinha uma interpretação meio divinatória. Então o sonho revela o que está escrito no destino, está escrito nas estrelas, ele é uma janela para o futuro. O que não deixa de ter alguma razão é pensar que nossos desejos, mesmo os desejos que a gente não cuida muito, não tem muita consciência deles, eles interferem na determinação do futuro. Então, você está pleno de razão ao dizer que os nossos sonhos são um retrato de um futuro possível, quiçá desejável, né? De um futuro que pode estar em gestação nesse presente, num futuro que é o melhor futuro para este passado. Então, o sonho é também uma máquina de historiar de onde a gente veio. Ele guarda a história dos sonhos desejados, a história dos desejos desejados. Essa pesquisa está em que fase? Olha, nós estamos no começo, mas o processo ele é curto. Então, imaginamos que os primeiros resultados saem aí para o final do ano, em dezembro, né? A gente tem já falado um pouco especulativamente sobre o que a gente encontrou, mas é uma pesquisa relativa aos sonhos que faz parte de uma pesquisa maior que é a oniropolítica, né? Quer dizer, que política que a gente pode imaginar que seja uma política dos sonhos, e não dos egos das pessoas, e não dos interesses, e não dessa que a gente conhece, né? Dunker, se somos todos principiantes nessa quarentena, e somos, né, como eu falei no início, e você escreveu um livro sobre isso, embora já estejamos nela aí há 5 meses, né, é um tempo considerável, se ninguém nos ensinou a viver numa situação assim, como é que a gente sai dessa? Bom, mas ninguém nos ensinou também a atravessar essa vida, né? Nessa vida estamos assim de primeira e somos principiantes. A cada momento, a cada infância, a cada juventude, a cada envelhecer, somos principiantes nessa matéria. Mas, de fato, o título é uma brincadeira com duas coisas que eu considero importantes para esse momento. A primeira é uma certa humildade para reconhecer que é preciso aprender, é preciso tatear, é preciso deixar a experiência falar, reduzir um pouco a valentia daquelas que já sabem quais são os processos de cura, como manejá-los e etc. E a ideia de arte e não de ciência, não é um livro A Ciência ou o método perfeito para atravessar e sobreviver psiquicamente à quarentena. É a arte, né? A arte convida, então, essa ideia de que cada um deve criar os seus caminhos, cada um deve inventar a sua forma de sobreviver e de viver nessa travessia pandêmica, né? Se a gente pensar que o Brasil é campeão em ansiedade, aí eu nem estou falando, né, desse momento em que a gente está vivendo, nós já éramos, me parece, o primeiro, pode me corrigir se eu estiver equivocado, no ranking, né, da Organização Mundial de Saúde, que falava de cerca de entre 9% e 10% da população brasileira convivendo com ansiedade, eu estou falando como um transtorno, né, claro. Eu imagino que nós não fiquemos menos ansiosos nesse momento. Então, dá para a gente pensar aqui sobre os efeitos psicológicos, e você também trata disso, né, nesse livro, que um isolamento social a médio e longo prazo, como você falou no início, né, pode desencadear nas nossas vidas? Eu acho que sim, a tentativa de oferecer algumas provisões assim, narrativas, discursivas, algumas palavras que possam ajudar as pessoas a se reconhecerem nesse processo e, eventualmente, tramitar, simbolizarem alguns dos percursos mais conflitivos e mais difíceis, né? Porque, em princípio, a ansiedade é uma figura da angústia.
Como a depressão também é uma figura da angústia. São formas de pane da nossa capacidade de desejar, da nossa capacidade de sonhar. São formas de ruptura entre o sonho sonhado e o sonho sonhante, entre o passado e o futuro. E nós vínhamos, como você estava apontando, com altíssimos níveis de sofrimento mental, especialmente nas grandes metrópoles brasileiras. Né? Essa pesquisa é uma enquete, mas vamos atentar que há muita diferença se você mora em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, ou se você mora numa cidade pequena. Né? De fato, estávamos muito expostos a dificuldades no plano da saúde mental, porque, bom, a sociedade brasileira é uma sociedade muito dividida, se tornou mais ainda. A gente tem uma leitura social da violência, da desigualdade, enfim, não é à toa, né, que há um adensamento de sofrimento psíquico. Por quê? E esse talvez seja um ponto a discutir mais à frente, porque os nossos transtornos mentais, eles não são uma diabetes que dá na cabeça da pessoa e daí ela fica com menos serotonina, dopamina ou adrenalina. Os nossos transtornos, eles vêm das nossas formas de vida, da forma como a gente trabalha, de como a gente deseja, de como a gente usa a linguagem. E numa situação em que o sofrimento das pessoas, ele é maltratado, ele é mal reconhecido, ele não tem visibilidade. Vamos pensar aqui no sofrimento de gênero, sofrimento de raça, sofrimento de classe. Isso tende ao quê? A transformar o sofrimento em sintoma. Então, quando a gente chega no sintoma, é porque teve um percurso antes. Teve um percurso em que a gente não conseguiu partilhar, enfrentar, tematizar aquela experiência de sofrimento, que é, no fundo, conflito. Né? Daí o papel, vamos dizer assim, fundamental da arte nisso. Porque a arte... Para a nossa saúde mental, né? Nossa saúde mental. Não é só um assunto de diversão e de puxa, é agradável, olha só. A arte, ela produz narrativas que ajudam a gente a reinterpretar conflitos e, portanto, fazer frente aos nossos sofrimentos. Houve um descuido, uma desimportância, vamos dizer assim, histórica, pelo menos 40 anos, da gente desprezando isso, e isso, acho que no caso brasileiro, concorreu para uma... Não gostaria de usar o termo epidemia, né, para uma expansão das formas de sofrimento e de sintoma. E já que a gente tocou nesse assunto, acho que a gente podia falar um pouco sobre saúde mental, né? Eu sei que é um tema que já está sendo muito tratado, você mesmo já falou várias vezes sobre isso, mas obviamente merece, né, um olhar aqui nosso sobre a saúde mental na pandemia. E do impacto de tudo isso que nós vamos falar um pouco, né? Isolamento social, medo do contágio, a perda de pessoas queridas, problemas financeiros, etc, etc. Você acha que, como disse, né, inclusive o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, já se trata de um impacto extremamente preocupante, a pandemia, na saúde mental das pessoas? Sim, a gente tem dados aí de epidemias que geraram recolhimento social muito menos extenso, por exemplo, na Ebola, na SARS-1, na gripe asiática, e que deixaram sequelas, efeitos em termos de saúde mental até 3 anos depois do ocorrido. Porque cada pessoa lida com isso com os seus recursos, não só materiais, mas psíquicos, e que deixa, por exemplo, temores, medo do outro, perdas reais. Isso tudo demora um tempo para a gente conseguir atravessar. Né? Também a situação de recolhimento, ela produz transformações relacionais. Né? Famílias estão se desfazendo, separações são esperadas, aconteceu em Wuhan, é algo que a gente associa com os outros países, com a experiência dos outros países. Né? Separações e gravidez tende a aumentar. Muito desemprego. Isso vai também concorrer para um momento difícil
aí na retomada. Né? E para juntar a essas fotografias, é um momento em que, assim, na crise, a gente descobre do que a gente é feito, do que aqueles que a gente gosta são feitos. Né? É na crise da ética que você descobre qual que é a ética da crise para esta pessoa. Né? Quer dizer, como é que você reage? Egoisticamente, agressivo, irritadiço? Ou você abre sua janela, você cria dispositivos de solidariedade, você se repensa e se transforma? Quer dizer, o que você faz com o que o outro fez de você? Uma situação aguda como essa convoca muito claramente essa dimensão. Isso tem efeitos. Isso tem efeitos nos amores, nas amizades, nos adoecimentos, nas famílias. Isso tem efeitos políticos. Isso tem efeitos que a gente ainda não consegue calcular muito bem. Ou seja, há escolhas éticas que cabem a todos nós, diante da vida, de maneira geral, e de situações, digamos, dramáticas como essa que a gente está vivendo. Né? De um lado, uma reação hiperindividualizada, né? E de outro, pessoas que se disponibilizam de recursos simbólicos ou materiais para o outro. Né? Eu acho que a gente, me parece, está diante sempre nessas questões, queria que você falasse um pouco disso, por favor, a gente está sempre diante de uma escolha entre culpa e responsabilidade, ao assumir essas escolhas éticas, né? Sim. Eu acrescentaria um terceiro termo, né? Eu acho muito feliz a mobilização dessas posições subjetivas, porque elas, de fato, são respostas diferentes para a crise, para a dor e para o sofrimento do outro e o seu. Né? A culpa, no fundo, é uma resposta muito regressiva, muito simples e muito tentadora. Por exemplo, aconteceu a crise. Qual que é o nosso primeiro impulso? De quem é a culpa? É do chinês, é do americano, é de quem trouxe o vírus, porque isso é uma forma simples de dizer, olha, tá lá, não sou eu. Quando acontece uma má notícia, invariavelmente essa é a atitude do coletivo. Né? É o quê? Culpa para dizer que não fui eu, para poder pecar de novo. Isso, nós não inventamos essa lógica, ela já está aí, ela é uma lógica pouco transformativa. Né? Quem se culpa, quem sai por aí culpando os outros, no fundo não está promovendo mudança. Por quê? Porque aí a culpa está relacionada com o passado. A responsabilidade é diferente, porque ela aponta para o quê? Para a tua resposta. Ela aponta para o presente. Ela aponta para o teu compromisso com aquilo que foi a sua palavra até então. Né? Responder a uma promessa que você tinha e que agora é hora de ver se você mantém ou não. Né? Seja uma promessa de cuidar do outro, seja uma promessa de cuidar de si, mas que tem que ver com essa palavra que é um pouco ética, um pouco jurídica, que é a noção de responsabilidade. Existe um terceiro termo, que é a noção de implicação. Né? A implicação não é com os seus atos, que você fez ou não fez, ser culpado ou inocente, mas é com a experiência. É com cuidar da experiência na qual você participa, na qual você é parte. Né? Então, a implicação é... Parece que tivemos aí uma interrupção. Não, voltou. Eu vou procurar me fidelizar na continuidade dessa experiência. Né? Isso é muito importante, isso é a função da arte, isso é a função da educação, ou pelo menos isso é a função da imprensa, né? Isso é a função de todos aqueles que cuidam da palavra. Que se tivesse que oferecer um diagnóstico sobre onde a gente estava antes, eu diria assim, nós estávamos muito descuidados com a palavra. Né? Palavra gratuita, agressiva, descomprometida, infiel, irresponsável, né? A palavra de ódio, a palavra de indiferença. Esse é, vamos dizer assim, o começo do novelo em que nós tínhamos metido.
Bom, isso me leva a pensar num dos afetos que me parece o mais onipresente de todos no momento, né? Já pensando nessa construção aí a qual você se referiu, em que ponto estávamos antes já, né? No momento em que essa pandemia acontece, que é o medo, né? Ao ponto da gente falar em pandemia, medo da pandemia e pandemia do medo, né? É como dois Uhum. movimentos que quase se retroalimentam. E aí a gente pode incluir, acho, inclusive, um elemento que potencializa isso, que é desse excesso de compartilhamento de informações, incluindo aí de toda a natureza, fake news, informações sem fundamentação científica ou simplesmente não checadas, diante desse afeto predominante no momento, né? Justificado, inclusive. Como a gente faz para não superestimar nem subestimar esse afeto, Dunker, o medo? Olha, ótima colocação, porque ela é de fato uma regulagem, é um trabalho que cada um tem que encontrar aí a sua solução. Né? Vamos começar distinguindo um pouco didaticamente o medo como algo que está dirigido a um objeto externo e real. Né? É muito importante poder ter medo. Pessoa que não é capaz de ter medo, ela é um tolo, ela é um desavisado, ela é uma pessoa sem noção. Né? É muito importante porque o medo ele convoca uma atitude que é assim: ataque ou fuga, enfrento ou recuo. É uma atitude que é de mobilização da nossa inteligência, né? De interpretação dos fatos, do que estamos enfrentando, do que é feito esse bicho, como ele pega onde ele não pega. Então, muito importante poder ter medo para poder colocar a inteligência a trabalho. Né? Ocorre que esse medo de um objeto externo, se conecta com o medo de um objeto interno. Ou seja, a cobra que você tem medo, tem que ter mesmo, porque ela pica e etc. Vamos dizer assim, tem uma versão sua da cobra que te pica por dentro. E essa correlação, ela é menos controlável. Muitas pessoas fogem da realidade e vão para sua fantasia. E daí sofrem com excesso de angústia e falta de medo. Outras pessoas dizem assim: não, eu tenho tanto medo dos meus dragões internos que eu vou fugir da realidade. Vou ficar vendo notícias o dia inteiro. Eu vou me ligar nas coisas. Eu vou limpar a casa mais e mais, porque daí eu coloco assim minha angústia para fora, né? Eu exteriorizo nos objetos. As duas estratégias vão terminar muito mal, porque elas vão exaurir a pessoa vai ter que redobrar o seu trabalho, não vai olhar muito bem para os seus fantasmas, para a fonte da sua angústia, para o seu vazio, vai tentar ocupar o seu vazio com alguma prática, uso de substância, atividade, para o quê? Para esquecer, para não pensar, para fazer em vez de falar e lembrar. Né? E do outro lado, a pessoa vai assim se orientar demasiadamente para o medo, gerando reações hipocondríacas, reações de exagero e, assim, déficit no cálculo de riscos. Isto é especialmente difícil para o momento em que a gente está agora na pandemia. E não é mais o começo, onde a diretriz ética e sanitária é 0 ou 1. Ou você obedece à quarentena, ou você está transgredindo. Né? Agora nós estamos caminhando para uma situação em que todos estamos discutindo. E a escola? Com quantos alunos? Dá para ir nesse lugar? De que jeito? Quem são as pessoas que estão ali? Tem comorbidade? Tem o teste? Não tem o teste? Isso exige muito mais da gente, porque exige uma espécie de administração muito fina do medo, né? Para você poder enfrentá-lo, para você usar a coragem e não a tolice. Agora, aquela pessoa que passou o tempo todo embaralhando as coisas, agora ela não consegue, ela só consegue se manter no 0 ou 1. Né? Ela só consegue se manter numa exigência psíquica de um sacrifício imenso. Sacrifício que foi prejudicado pelo fato de que várias autoridades simbólicas, nesse momento, em vez de comporem uma unidade, para fortalecer o sacrifício subjetivo das pessoas, começaram a dizer: não, peraí, mas isso é relativo.
não é bem assim, tem a cloroquina, a mim não pega, e isso é muito ruim para o processo, né, e para a vida psíquica das pessoas. Né? Quer dizer, a gente saiu, desculpa, a gente saiu de um momento onde a gente achava que estava diante de uma fase, de alguma coisa que ia passar, e já estamos num outro lugar onde a gente já entendeu, pelo menos boa parte das pessoas, Sim. a gente já entendeu que estamos falando de uma nova condição, ainda que temporária, de vida, né? Sim, sim. Que pode demorar mais tempo, mas que, por exemplo, vai afetar de maneira diferente pequenas cidades e grandes cidades. Pode ser que afete de maneira diferente certos bairros em detrimento de outros. Isso para o discurso sanitário é um desafio, porque é um desafio também para as pessoas. Né? A gente vai dizer assim, quando a gente tem um sacrifício muito grande, né? É aquela história do marshmallow, né? Eu coloco o marshmallow para você, saio da sala e digo, olha, eu vou voltar daqui a 1 hora. Se você não comer, eu te dou mais um. Daí a criança que consegue se segurar, ela está pensando no 2 que vai chegar daqui a 1 hora. Nós estamos numa situação parecida, só que ninguém falou em 1 hora. Começou se falando em meses, depois mais um mês, depois mais outro, e isso é muito difícil para a subjetividade aceitar. Né? Um sacrifício que não é em nome de, clara e distintamente, né? Uma voz só, e que não tem data muito certa para o fim. Né? Isso vai levar algumas pessoas, e depende um pouco da compleição psíquica, a momentos de quebra. A gente não é feito de aço inoxidável, a gente não tem poderes ilimitados para se sacrificar e para renunciar, inclusive porque estamos em situações de enfrentamento muito distintas, né? Econômicas, sociais, mas também psíquicas. Você falou em comorbidade. Uhum. E aí eu fico pensando que tem uma resposta muito óbvia para essa pergunta, né? Por que temos tanto medo? Porque somos mortais e esse vírus nos ameaça. E aí, essa é a minha pergunta para você. Parece que de repente todos estamos mortais, né? De repente nos damos conta que os nossos pais são idosos, de repente nos damos conta que o nosso casamento não é tão legal assim, nos damos conta que os nossos filhos têm questões que nós nem tínhamos percebido, nos damos conta que nossos pais descobrimos o que são comorbidades, né? Será que alguém fica idoso sem isso, Sim. né? Quer dizer, de repente são muitas questões sobre as quais a gente está sendo obrigado a se investigar, né, Dunker? Eu acho que isso também tem um peso psíquico nas nossas vidas nesse momento. E uma potência transformadora, né, para as relações. Sim. Está falando comorbidade, é um conceito que vem da medicina e que tem que ver com certas doenças que chamam outras doenças, né? Certas fragilidades que se associam com outras ou acontecem em copresença. A pessoa tem 2, 3 doenças ao mesmo tempo. Né? No caso da experiência da Covid, as variáveis são tantas que elas permitiram que ganhasse visibilidade diferenças que estavam um pouco opacas para nós. Né? Diferenças como, opa, peraí, quer dizer que essa pessoa que tem tal idade, ela tem um risco maior do que o meu. Né? E a outra, que é uma criança, ela não tem o mesmo risco, mas tem um risco que pode ser diferente para uma coisa mais rara, e assim por diante. Isso é muito importante, porque é uma espécie de aplicação do que a gente chama de teoria interseccional. Né? Teoria interseccional diz assim, olha, os sofrimentos, eles se interconectam. Né? Imagina assim, uma pessoa negra, ela tem contra si muita coisa, mas imagina negra e mulher, opa, imagina negra, mulher e pobre, imagina, e essa interconexão, ela muitas vezes cria uma situação tão adversa que ela não consegue ser percebida, né? Ela não consegue ser lida em toda a sua inteireza.
E isso é o que agora a gente está convidado a fazer, a uma leitura interseccional dos nossos riscos e das nossas relações. Porque isso vai nos convidar ao quê? Eu confio no que você está me dizendo, eu confio que você está mantendo a quarentena como você diz que, que está mantendo. Eu espero que você cuide das pessoas de terceira idade, como eu cuido da minha. Se os meus filhos vão na sua casa, se os seus filhos vão na escola. Ou seja, há uma partilha de tomadas de risco que, me parece, se for bem feita, é uma grande condição de melhoria para a saúde pública, psíquica. Assim como a solidariedade. A gente pode dizer, a solidariedade é um princípio moral, defensável, muito bacana, mas ela faz bem para a saúde mental. Ela faz com que o teu sofrimento se articule com o do outro, que a tua narrativa de sofrimento se enganche na do outro. Isso cria efeitos de compartilhamento, isso cria efeitos de nomeação, né? Que você nem sabe, nem percebe que isso tudo está acontecendo, né? Em geral, você está se orientando assim por aquele princípio, vamos ajudar o outro e etc. Por outro lado, a gente está diante de uma reorganização do cotidiano, muito provavelmente por um bom tempo ainda, né? Até que se saiba que podemos voltar a uma rotina, enfim. E isso nos deslocou completamente dos nossos lugares, e acho que embaçou muito fronteiras. A gente brincava aqui, inclusive, sobre essa relação disso, o que estamos fazendo agora, né? Onde estamos. Eu estava conversando com você e falei, nossa, por que eu falo tão alto quando eu estou fazendo, no início, pelo menos, os testes? Você falou, porque a gente sente essa distância, então a gente tende a ampliar o volume da voz, né? E então essas fronteiras entre público e privado, trabalho pode ser em casa, os filhos não estão na escola, essa ruptura abrupta, né, Dunker, de uma dinâmica da vida como a gente até então a conhecia, isso gera, obviamente, uma desorientação, isso tem um impacto psicológico, né? E aí a gente está diante de reorganizar o cotidiano. Como que a gente faz isso, assim? Como a gente reorganiza esse cotidiano e pensando justamente em alguns aspectos que você falou, né? A gente tem talvez em duas pontas aí, por um lado, crianças e adolescentes há meses em casa, completamente mergulhados nesse mundo digital, sem convívio social, retomando isso, e na outra ponta, idosos, né, que descobriram subitamente que são um grupo de risco, às vezes isolados, confinados, literalmente. Como é que a gente reorganiza esse cotidiano e reorganiza as nossas relações dentro desse novo cotidiano? Olha, vamos pensar que o cotidiano ele é algo que a gente ganha de presente quando chega ao mundo. Ele já está aí. Ele é um conjunto de práticas, muitas delas imemoriais, que você nem se pergunta pela origem daquilo, e que dá a textura mesmo de cada cultura. Né? Mas, no fim, ela é composta por uma rotina, por uma route em francês, por uma rota, que significa o quê? É uma árvore de decisões. Todo dia, quando você acorda, né, e veja só, e podemos usar até o caso do depressivo para fazer uma comparação. Né? Quando você acorda, você não pensa, você levanta e vai escovar os dentes. O depressivo para e pensa, será que vale a pena? Né? Será que eu vou? Será que eu dou esse passo? Por que não ficar aqui? Né? E dos dentes vai para o banho, do banho para o café, do café para as notícias, das notícias para o carro. E a gente vai seguindo esta rota com um registro que eu poderia chamar assim de automatismo. Né? E esse automatismo, ele é importante porque enquanto no automático você está fazendo isso, no backstage, na cena B, no lado íntimo da tua experiência, você está pensando na conversa que você teve ontem, você está lembrando daquela cena da juventude, você está imaginando que filme vai ver, você está pensando naquela obra do Chagall, ou naquela fazenda mineira, ou você está pensando na exposição que você vai ir no CCBB, ou na live que você vai assistir naquele dia. Ou seja, isso torna cada um de nós uma espécie de super-herói. Né? Clark Kent e o jornalista que trabalha
Modorrento Jornal, Peter Pike e o Homem-Aranha. Cada um de nós se vê assim dividido, e essa divisão, veja só o que ela cria. Toda uma vida de fabulações, de imaginações, né, que vão acontecendo na paralela. Pessoas que têm um estreitamento disso, em geral, estão mais expostas a adoecimentos psicossomáticos, a assim, dificuldades de simbolização, porque a vida vai ficando o quê? Mais unidimensional, né? A vida vai ficando mais aquilo mesmo, né? Pessoas que têm um estreitamento assim podem ter dificuldade de pensar o futuro, de, portanto, sonhar, ou, portanto, de lembrar do passado, de fazer a própria história, né? O que a epidemia impôs a nós? Acabou o automatismo e o outro lado. Agora você vai ter que decidir quando você come, se você come, quando você tem o café, se o café vai ser com a criança ou não, que negociação vai ter para fazer a lição dela, e o outro que está trabalhando e fazendo barulho no meio da sua live, e companhia. É toda uma renegociação que deixa a gente exausto, porque você está dedicado ali a decide 1, decide 2, decide 3, decide 4. E isso, vamos dizer assim, demora um tempo até se reconstituir. Por isso agora a gente começa a ouvir coisas assim, mas eu não quero sair da quarentena. Eu não aguento sair da quarentena. Eu estou com muito medo de sair da quarentena, e não é do vírus. É porque a pessoa teve todo esse trabalho para conseguir de novo se estabelecer uma linha de continuidade, que especialmente na terceira idade, isso tem um valor de existência exuberante, né? Ir no banco, ir falar com aquela pessoa na padaria, passear, porque aquilo garante continuidades no tempo e, portanto, na existência. Agora que a gente teve todo esse trabalho, vem alguém e diz, agora para a rua, agora vamos sair? Eu quero ficar aqui, porque o trabalho que vai dar para eu reconstruir a reconstrução parece injusto. Interessante, porque hoje eu estava lendo uma entrevista que você deu para um jornal sobre essa conversa de hoje, nossa aqui, do webinário, e em que você dizia que encarar conflitos do cotidiano seria um dos grandes desafios da pós-pandemia. E me chamou a atenção justamente foi você ter dito que muitos de nós vão ter dificuldade de encarar o mundo externo. E é tudo que a gente não imagina. A gente imagina que as pessoas estão sedentas por esse mundo lá fora. E estão também, né? Veja, o super-homem está sedento pelo mundo lá fora. O Clark Kent quer ficar aqui mais ou menos no lugar que ele conseguiu achar para si, né? Mas nesse sentido, o que a gente pode esperar então dessas nossas emoções, né, nesse mundo, voltando agora ao início da nossa conversa, você dizer que isso era a pergunta que a gente se fazia pouco, né? O que a gente pode esperar dessas emoções, das nossas emoções nesse mundo pós-pandemia, com todos os ajustes necessários, inclusive nas nossas relações, né? Acho que a gente pode esperar o melhor e o pior, né? Porque também a gente viu respostas muito ruins, né? No outro e em nós mesmos. E acho que temos uma pequena diferença que pode fazer diferença, que é justamente ter experimentado a reconstrução do cotidiano. Ou seja, isso é o que? Retomada de liberdade. A liberdade que eu tinha dado, de escolher, por exemplo, onde quer morar. Muitas famílias de São Paulo estão dizendo, eu vou mudar, porque a gente mudou, olha só, mudou uma vez, fomos para uma casa em outro lugar, agora a gente percebeu que não é tão difícil, olha lá, o cotidiano mudou, mas eu consegui fazer, por que não mudar de novo? Então, acho que vamos ter aí um tempo de partilha social de afetos redefinidos. Acho que, por exemplo, a nossa antiga e conhecida cultura do ódio vai dar luz a outros afetos, né? Seja
cultura da vergonha emergente, vamos pensar nos adolescentes aí diante da câmera, que vai entrar na minha casa e eu com 15 anos vou ter que mostrar a minha cara com espinhas para todo mundo ver, eu não quero isso, isso é horrível, a gente encara a câmera já fica tremendo, imagina um garoto que agora, uma garota que vai, péssimo para muita gente, né? Mas o que eu estou querendo exemplificar? Que a nossa partilha social depende de como a gente se deixa afetar. E a pandemia produziu um aumento de afetação, para o bem e para o mal. Sim. Produziu um aumento de sensibilidade, por exemplo, para as pessoas que se foram, para as mortes, que muitos me dizem, não, mas eu não tenho nenhum conhecido, não perdi ninguém. Mas o luto coletivo, ele te envolve sem você saber. Aquela pessoa na sua frente está triste, você não sabe por quê. A outra também, ela não te falou que perdeu um pai, um tio há 2 meses, 5 meses, 6 meses, mas aquilo te afeta mesmo assim. Então, há afetos que são reconstrutivos, e eu acho que eles estão vindo. Né? Há afetos, eu não diria que eles pacificam, mas eles mudam a gramática das nossas relações. Né? Quem é que está realmente disposto a bancar o valentão, o pode tudo, numa situação de desemprego e pauperização como a gente vai enfrentar? A cultura da escassez, muito ruim, mas ela tem um lado de indução de humildade, amigo. Humildade diante das coisas. Né? Você achava que mandava no mundo, olha aí, veio um vírus, você faliu, o outro ficou em casa, o outro. A gente não é esse gigante narcísico que estávamos inflados, achando que na internet decidiu o destino da humanidade. Menos. Acho que essa epidemia, ela está dizendo isso para todo mundo. Uhum. Você pode querer ouvir, você pode ficar tão eriçado com isso que dobra e aumenta o seu volume, mas, no fundo, é uma lição de humildade para todos nós. Né? Humildade convoca o quê? Precisamos nos juntar com os outros, precisamos de união para enfrentar inimigos comuns verdadeiros, não falsos e produzidos pela ocasião. Né? E precisamos de uma coisa que a cultura brasileira ela não tem, que é a cultura da reconstrução. Todo aquele que veio de uma família que passou por uma guerra, que sabe o que é perder tudo, tende a ideia de que, olha, agora é reconstruir. Reconstruir ensina você que aquilo que você tinha, você achava que era posse total, você pode perder, meu caro. E por isso, dê mais valor. E por isso, construa e reconstrua junto com o outro. Por isso, é possível... O que significa reconstruir? Voltar atrás e fazer de novo. Olha que lição que a gente tem aí. Voltar atrás quer dizer o quê? Desculpe. Desculpe não para um demônio que mandou isso. Desculpe para a vida, desculpe para a experiência, desculpe para voltar atrás na ganância de sentido, para poder criar uma coisa diferente. Reconstruir, repactuar, ressignificar, redimensionar, inclusive o resgate do valor da presença, né? Isso, né? Quantos casais, quantos amores não estão sedentos, né? De presença, de corporeidade, a gente sabe que o tato, que é a experiência presencial com o corpo do outro, permite que o que você está sentindo seja sentido de outra maneira, seja nomeado de outra maneira. A hora que a gente se enxerga no espelho de afetos, que é o olhar do outro, você descobre o que você está sentindo. Pessoas que estão em ausência, que não tem, e aí tem que ser em tamanho natural e real. Não, a telinha ela não faz isso muito bem, né? Ela não devolve perfeitamente esse espelho de afetos, né? Esse transitivismo. Né? Tem uma tela, né, acho que é do Memorial aí de Minas, bonita, quando a gente desce uma escada no museu e a gente vê ali Mariane. Né? Mariane é uma alegoria da República. Né? Era uma mulher
com uma espécie de capitel, um chapéu característico, né? Segurando um livro de um lado, às vezes uma espada do outro, que tinham cores específicas, era o laranja, era o azul. Esta mulher era a República. Olha que interessante. Como você faz para explicar para as pessoas o que significa uma coisa tão complexa e até hoje difícil de entender, que é res pública, coisa pública, para um monte de pessoas que entraram na internet ontem, né? Então tem lá a imagem. Olha a função da arte, tem a função convergente de uma imagem que, por mais aproximativa, alegórica que seja, ela é um instrumento para catalisação de afetos. Né? Ela é uma mulher, sei lá, protetora, ela é uma mulher sagaz, ela é uma mulher justa. Né? E a gente precisa, e está vivendo processos semelhantes, no enfrentamento da Covid. Foi por aí que a gente começou a falar do sonho. Que nós vamos precisar de uma outra rodada de expressividade estética, de forma estética, para fazer frente ao que virá. Né? Dunker, estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Vamos passar, portanto, as perguntas da curadoria e depois do público, aproveitando para convidar mais uma vez a turma que está nos assistindo aí a deixar suas perguntas e seus comentários para você. Só para a gente encerrar essa parte aqui do nosso primeiro bloco, eu acho isso uma questão interessantíssima, e a cada semana, a cada encontro, sempre me pergunto isso também. Como é que a gente vai contar a posteriori, né? Como é que a gente vai contar para os nossos netos, né? Como é que a história vai contar para os nossos netos esse período, sobre essa experiência que a gente está vivendo? O que você acha disso? Eu acho uma ótima pergunta, é uma pergunta que, no fundo, funciona como um termômetro ético de como você enfrentou essa relação. De que história você tem para contar. Né? Você vai dizer, eu peguei aquela minha caixa de chocolates e fui para debaixo do cobertor e fiquei de olhos bem fechados, só ouvindo as séries passando na TV. Quando acabou, eu saí branco e estava todo mundo lá de novo. Né? Não, uma história micha, uma história sem imaginário, sem narrativa, uma história de fez e sobrevivência. Tá? O que você vai fazer com isso depende, mais ou menos assim. Né? Fiz uma viagem, e essa viagem ela se completa com quando eu chego de volta, eu sou outro, e eu começo a contar isso, né? Partilhar essa viagem com os outros. Acho que nós temos um evento único. Bom, espero que o Átila não esteja tão certo assim, que isso é início de uma nova era de epidemias consecutivas, mas considerando isso como um evento único, isso poderá, então, engendrar, e vai ser outro trabalho, histórias para os nossos filhos, para os nossos netos, para como o mundo, de repente, assumir uma outra compleição, histórias de aprendizagem, histórias que podem reposicionar, por exemplo, o valor da ciência, o valor dos médicos que estão lá agora nos hospitais de campanha, os psicólogos estão levando as últimas palavras de alguém que está entubado para ouvir dos seus familiares, estão lá os jornalistas que passam dia e noite em falta, tentando cobrir e compensar o esforço de singularização dos lutos que estão acontecendo. O pessoal de segurança e atividades fundamentais, cada um teve que encontrar o seu jeito para ter uma boa história. Pode ser que uma boa história venha de simplesmente eu fui olhar para os álbuns de casamento, formatura da minha família. Isso me transformou. Que maravilha! Eu ousaria dizer que a nossa conexão está melhor do que antes. Acho que a gente pode começar tudo de novo. Mas eu acho que não. Vou perguntar aqui a produção. Se você quiser, então, só concluir. Estava falando do real e da verdade, né? Como essas duas coisas convocam a gente nesse momento para
uma história possível, para uma história que vai ser contada com os nossos sonhos, com os futuros possíveis, com as agonias, com os quase que nos acompanharam, mas também com a lembrança, com a nossa capacidade de pôr isso em uma certa ficção, né? Como isso poderia ter sido, como isso poderia ter acontecido. Isso vai tomar trabalho, talvez trabalho de gerações, e vai marcar a gente com talvez uma mudança no nosso curso histórico no sentido mais genérico, né? Bom, essa foi a resposta do Christian Dunker para você que chegou agora, da pergunta como a história vai contar esse período que a gente está vivendo. Eu vou partir diretamente para as perguntas do público, até porque confesso que aqui das perguntas da curadoria, várias delas você já acabou respondendo no decorrer das suas Tá. falas. Então vamos lá. Da Pitanga, curadoria, a pergunta é a seguinte: ansiedade, isolamento, angústia básica, regressões, lutos, como pensar em saúde mental em meio a tantos gatilhos negativos? Olha, é essa hora que a gente tem que pensar mesmo na saúde mental, e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente assim tentar se deslocar um pouco da racionalidade diagnóstica, que estava já em crise antes aí da pandemia, que estava em crise desde 2013, com a aparição do último Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Onde começou a se perceber que havia uma excessiva segmentação dos nossos transtornos, né? De que havia, em primeiro lugar, uma multiplicação muito assim suspeita, né? E, por outro, uma comorbidade, para voltar numa palavra que a gente usou aqui ao longo da conversa, também um pouco estranha, né? Quer dizer, a mesma pessoa tem um transtorno de personalidade, tem uma depressão, tem uma ansiedade, tem um pensamento obsessivo compulsivo. Será que isso tudo não forma uma história, né? Será que a gente não aprendeu assim a segmentar demais os nossos sofrimentos, em vez de contar uma história com eles, né? Vamos pensar o que eram os grandes casos clínicos do Freud. Eram romances, ele mesmo dizia. Eram romances, porque as coisas se transformavam, né? Os sintomas eram parte de uma história mal contada, semidita. Bom, de 40 a 50 anos para cá, a gente desaprendeu a pensar o sofrimento historicamente. A gente começou a pensar em estrutura de lista, né? Eu tenho isso, então sou esse. Eu tenho isso, então sou esse também. E aí, claro, são muitos gatilhos, são muitas circunstâncias, porque a vida real é assim, é tudo junto e misturado, né? Uma coisa leva a outra, e de certa forma a gente precisa tratá-las todas ao mesmo tempo, reconhecer todas ao mesmo tempo, né? Isso é a complexidade, mas isso também é a graça da coisa. Se a gente conseguisse isolar cada partezinha do nosso sofrimento, né, e transformar aquilo num problema solúvel, como muitos pensam, né? Um problema complexo, vamos dividir em partes, diria o esquartejador. Às vezes, não funciona tão bem, né? O que sobra é patinho a 100, filé mignon, não pessoas. Uma das propostas, né, do nosso laboratório de teoria social, filosofia e psicanálise, lá da USP, é justamente deflacionar o universo, vamos dizer assim, de proliferação de sintomas e começar a pensar naquilo que vem antes dos sintomas. A gente falou sobre isso hoje, né? Que é uma categoria que ela é semiclínica. Ela é clínica, mas é ética. Ela é clínica, mas é estética. Ela é clínica, mas ela é política, que é a categoria de sofrimento, né? Vamos pensar mais no sofrimento das pessoas, em escutar esse sofrimento, em atacá-lo, em mitigá-lo antes que ele vire transtornos, né? Hoje, a atitude mais bem estabelecida em termos de saúde mental é aquela que desdobra essa tarefa para todos nós.
Não é só o especialista que estudou para poder escutar os outros, o psiquiatra, o psicanalista. Todos nós temos que ter, vamos dizer assim, conhecimentos básicos de saúde mental. E isso significa conhecimentos básicos, procedimentos básicos para lidar com o sofrimento. Como é que você lida com o sofrimento dos outros? Você... Ai, que medo, vai pegar em mim? Não sei, pode não ser a melhor atitude. Ou então, pega em mim de tal forma que eu começo a sofrer junto com o outro e passo a viver aquilo que o outro daí também não consigo escutá-lo. Né? Mas a escuta não é prerrogativa nem privilégio de especialistas. A escuta está aí no jornalista, aí no Uziel, está aí no Bruno, que salvou a situação nesse momento, está em todo mundo que consegue sair um pouco de si. Aliás, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está percebendo ou redimensionando o papel da escuta. Não só vocês estão exaustos, né, os psicanalistas nesse momento, né, tamanha demanda, como eu acho que a gente, para além dessa clínica, né, eu acho que a gente está entendendo o papel da escuta num mundo que está vivendo justamente um isolamento, né? Então, talvez a gente realmente reaprenda, né? Aprenda a redimensioná-la na nossa vida, entender que todos nós precisamos dela, tanto quanto da fala, né? E que a escuta pode ser feita não é só com os ouvidos, né? Vamos pegar essa exposição que passou aí, não sei se pela Casa Fiat, ou pela Gerdaldo, ou Sebastião Camargo. Do que se trata ali naquela experiência fotográfica? São imagens, né? Mas são imagens que escutam o sofrimento. São imagens que fazem a curadoria do sofrimento. Que tornam o sofrimento não só, olha, esta pessoa, esse indígena, esse garimpeiro, você se vê naquele garimpeiro e você se escuta no sofrimento dele. Mas para fazer isso, a gente precisa o quê? De arte, né? Precisa de mediação, precisa de alguém que tire você da sua posição assim de ponto de vista, né? De ponto de vista geométrico desencarnado, né? Do alto da torre, olhando para os outros e defendendo, enfim, no seu pequeno castelo ou condomínio. Eu fico te provocando aqui a cada resposta, mas eu estou tomando o lugar das perguntas do público. Então, eu não prometo ficar calada aqui por falar em escuta e escutar só as perguntas do público e passar para você. Porque são mas várias. A escuta Aqui, vamos ver. mas a escuta é Pois troca é, de faé. fico provocada aqui, mas Vai. devo escutar agora as pessoas. Já perguntei demais. Beatriz Braga te pergunta: no contexto ignoródio, acho que é um neologismo aí que ela inventou, atravessados pela Covid-19, pelos algoritmos e o dilema do TikTok e o 5G, como despertar o desejo de saber? Boa pergunta, né? Ela está fazendo uma alusão a uma expressão do Lacan, que diz assim, olha, o amor e o ódio, eles formam uma espécie de mesma matéria-prima, né? E que, no fundo, para você amar alguém, você precisa ser capaz de odiar igualmente aquela pessoa, e o amor vira ódio, assim como o ódio vira amor, e que há um mutualismo entre essas duas coisas. E ele dizia que uma forma da gente sair desse imbróglio era buscar uma outra paixão, né? Que é a paixão da ignorância. Não a ignorância soberba, a ignorância que você acha, a ignorância, vamos dizer assim, daquelas que têm o poder, né? Mas a ignorância como reconhecimento de que é porque a gente não sabe que cabe pesquisa, que cabe interesse, que cabe leitura, que cabe orientação para o outro. Por que eu preciso do outro tanto assim? Porque ele é a fonte, né, de saber sobre, inclusive, eu mesmo. Ela está brincando e dizendo assim, olha, a nossa situação de momento é grave porque houve um acasalamento da ignorância, que é por onde a gente sai dessa coisa, com o ódio. Né? Então, uma ignorância ignara, uma ignorância que não serve para aprender, que só serve para reproduzir o efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês conhecem, é um efeito psicológico que faz com que quanto menos você saiba sobre um determinado assunto, mais você acha que sabe. É o efeito redução do mundo. Né? Estou lançando um livro aí pela Contracorrente que chama Paixão,
da ignorância, porque entendo que estamos no momento de voltar à ignorância, voltar a estudar, a ter um respeito pelo saber, começar de novo. Beatriz Braga, aprendi mais essa, tá vendo? Sempre, né? A gente sempre aprende. Ignoródio. Obrigada, Beatriz. Obrigada pela explicação, Dunker. Próxima pergunta, Maurício Guilherme Silva Júnior, te pergunta se, em comparação a outras crises vivenciadas pela humanidade, a atual relação entre os desejos do indivíduo e as necessidades e exigências da coletividade. Ele quer a sua opinião sobre essa atual relação. Em relação a crises passadas, a noção Sim. de crise é interessante, porque ela é uma noção política e também é ético-moral, né? E também ligada à medicina. O Hipócrates falava do momento de crise como momento de máximo aguçamento da doença, e naquele momento, se você intervém, o mínimo que você faça te traz o máximo de efeitos e de ingerência sobre o processo patológico, né? Então, as crises, elas são momentos de decisão, elas são momentos de escolha, são momentos em que a gente pode e tem, portanto, um grau a mais de liberdade. Vamos voltar na nossa conversa sobre o cotidiano, né? Quando você está preso naquele cotidiano tão bem montado, tão bem estabelecido, você está justamente assim, preso, né? Cada movimento de mudança exige muito esforço e disciplina. Quando você tem que reconstruir isso, quando você está diante da crise, você tem a possibilidade de tomar outras decisões, né? Agora, o que tem acontecido no passado mais recente da cultura, da experiência social brasileira, é que as nossas crises têm sido mal conduzidas. As nossas crises, elas têm levado não à retomada da história, mas ao apagamento da história. Elas têm levado a uma política de customização da democracia. Vamos fazer uma democracia para menos pessoas. Vamos fazer vamos dizer assim, um acesso aos bens simbólicos a menos pessoas. De tal maneira que isso começa a se afinizar com um processo, né, ainda não tão legal, de indução de crises para a justificação de supressão de direitos, supressão de emprego, supressão de oportunidades, né? E a gente vai criando crises. Isso não é só um processo brasileiro, é um processo mundial. Isso é uma forma de administrar pessoas, né? Dizer, olha, está todo mundo ameaçado, vamos demitir, é a crise chegando. O que acontece? As pessoas ficam com medo, elas se melancolizam, elas não colocam o que elas estão pensando, elas subaproveitam a crise, né? Elas melancolizam a relação delas com o poder. Então, se a gente começa a olhar para trás, qual é a crise que a gente vai querer ter em mente, né? É a crise da abertura política? É a crise do fechamento? É a crise que levou à abolição da escravatura? Qual é a crise que a gente quer para o momento que a gente vai escolher na história que a gente vai contar? Bom, temos mais 10 minutos e algumas perguntas, mas para quem ainda quiser tentar participar, a gente só tem mais um tempinho. A próxima vai ser da Flávia Tridapali Büchler. Dunker, o que você acha dos coletivos que se formam na atualidade, muitas vezes fortalecidos por um narcisismo das pequenas diferenças, que na teoria poderiam diminuir a angústia do eu, mas que na prática parecem contribuir para uma maior desorganização ou desagregação do coletivo? Depende do coletivo, depende de qual curso que o coletivo cria para si, depende da lógica de reconhecimento, né? Que está na origem, no contexto daquele projeto daquele coletivo. Então, eu vejo, em princípio, com bons olhos a emergência, em tão pouco tempo, de inúmeros coletivos feministas, de inúmeros coletivos de arte, por exemplo, nas periferias de São Paulo, né? Que são formas de se agrupar, de se reunir, para tornar mais visível, por exemplo, um traço de opressão, um traço de segregação. Ocorre que aí a gente tem uma espécie assim de efeito Brasil nessa conversa, né?
Eu digo efeito Brasil, porque a gente estava muito atrasado, e eu digo assim, atrasado objetivamente, não em comparação assim com um certo meta-ideal de progresso, mas muito atrasado em relação a teoria decolonial, pós-colonial, teoria feminista, teoria queer, social, cultural studies, mesmo psicanálise mais crítica, né? A gente estava, as traduções de Fanon, de Spivak, eram quase inexistentes, ou de pouca distribuição. Não faz muito tempo que a gente deu um salto, né? E os coletivos eles estão muito informados por novas teorias críticas, né? Epistemologias do Sul, teorias de resistência, etc. Esse salto, ele talvez não se fez acompanhar, ou ele pegou uma certa carona em facilitações digitais por um amadurecimento institucional, né? A relação dos coletivos, e isso é no Brasil, é fora do Brasil, os coletivos eles rumam para um processo de institucionalização, seja porque são reconhecidos pelo Estado, seja porque crescem, seja porque passam a integrar o debate público, né? E isso geralmente muda plataformas, muda lideranças, isso traz uma série de diferenças. Mas os nossos coletivos, porque foram muito, talvez, chegaram um pouco atrasados, agora eles estão um pouco adiantados em relação a isso e estamos sofrendo um pouco os efeitos desse adiantamento também. Dunker, 2 perguntas em 5 minutos, você acha que consegue? Sim. Bom, uma eu acho que você consegue responder rapidamente, se eu entendi aqui, do que entrou para mim aqui no chat, pergunta da Mariana Tavares, algo que você acabou de se referir. Então, existem sociedades melancólicas? Ela pergunta. A gente não patologiza a sociedade, né? A gente diz assim, olha, a sociedade ela tem afetos, ela tem sentimentos, ela tem processos que condicionam a emergência de formas de sofrimento, né? Então, a gente pode ter uma melancolização, ou seja, um funcionamento induzido, né, causado por discursos concretos, discursos de impotência, discursos que vão dizer assim, olha, você não pode mudar nada, isso é uma coisa estrutural, isso é algo que se impõe, isso está na sua essência, isso faz parte da natureza do seu grupo, da sua pessoa e etc. Isso são o quê? São formas de ativar nos indivíduos aquilo que seria o correlato de uma melancolia. Só que é uma melancolia usada para o quê? Para produzir desmobilização, para produzir impotência, para produzir a manutenção de um determinado estado de coisas em termos de forma de poder, né? Pergunta da Regina Beatriz, é um tempo de cuidar das entrelinhas? Bonito! Das linhas, das entrelinhas também, né? Não sei se você sabe a origem dessa expressão, né? Ela remonta aos textos monásticos da Idade Média, o uso do palimpsesto, né? Como o papel era muito caro, as pessoas aproveitavam e escreviam 2 livros em um. A origem da palavra entrelinhas. Exatamente, da palavra entrelinhas. E isso foi criando, então, um problema para os estudiosos, porque você tinha ali uma compactação, né, um trançamento de vários livros ao mesmo tempo, uns apagados em cima dos outros, para que a cultura pudesse se renovar, né? A gente sempre lê linhas e a gente sempre lê o entre como esse espaço do vazio, como o hiato, né? O Lacan tem um poema que eu acho que é muito contemporâneo para o nosso momento, escrito em 1929, publicado numa revista surrealista. O poema chama Hiatus Irrationalis, né? Ou seja, hiato irracional. Não é o hiato da razão. Tá? O sonho é um hiato da razão, a loucura é um hiato da razão. É um hiato da irracionalidade. Né? O que acontece, o que advém se a gente consegue um momento de luz? Diga. Não, e Clarice Lispector falou lindamente disso também, né? Que a gente não pode esmagar com palavras as entrelinhas, né? Uma imagem linda também. O melhor ainda não foi escrito, né? Sim. Última pergunta, se você tiver 1 minuto, se você conseguir responder 1 minuto, sobre Claro, saúde mental.
do Juarez Guimarães Dias, como pensar o uso da tecnologia e do aumento do consumo e presença nas redes sociais na pandemia em relação à saúde mental. Teve um impacto que no começo foi foi impressionantemente, assim, eu diria, positivo, porque muitos analistas, muitos terapeutas pouco experientes nessa matéria, meus alunos na USP, inclusive, nos lançamos numa aventura de receber pessoas em estados graves de sofrimento e fazer o que fosse possível a partir dos recursos de plataforma, né? Isso foi mostrando resultados surpreendentes para a gente mesmo, de como as pessoas elas usam a psicoterapia, elas usam bem a psicoterapia, principalmente em situações como essa, né? Situações de gravidade, quando a coisa realmente pega, né? Você aprende a aproveitar o pouco de escuta, o pouco de palavra, o pouco de presença que está ali acontecendo, né? Acho que isso deve ficar, assim como uma tendência, mas também, e aí passando para o impacto mais geral, a gente teve uma exaustão de telas, né? Pessoas com transtornos de atenção, transtornos de sono, transtornos de alimentação, irritabilidade, e muita tela. E o que a tela faz? Ela pode, conforme o uso, suspender o hiato. Opa, terminei a live, eu vou para outra. Terminei, eu entro na outra tela. E o que acontece? Eu perco o cafezinho, eu perco o hiato, eu perco o intervalo. Esse intervalo é muito importante para a restauração psíquica, né? Quando você não respira, a diferença, né, entre o salubre e o insalubre não está na queda, é quanto tempo você demora para se recompor, né? E esse demora para se recompor é quanto de ato você precisa. Começa a experimentar uma vida onde tem menos intervalo do que você pode ou consegue ou precisa. Vai complicar, vai complicar. Isso a gente viu na sequência de desencadeamentos, de psicoses, de atos de agressão, de feminicídio, de aumento de violência doméstica. Isso é um efeito extremamente nocivo do uso desenfreado de telas. Agora, tirando a média e fazendo o balanço, eu acho que essa experiência vai deixar a gente assim saturado de tela. A gente estava num fetiche com a tela, que era tudo que era tela é legal, tá na tela é bacana, rede social, virou uma coisa assim de, puxa, tela de novo, posso dar um tempinho, posso dar uma pausa antes, né? E acho que nós vamos ter uma relação mais trivializada, mais banalizada, né, com as telas depois disso, o que talvez seja benéfico. Quer dizer, a vida digital é bacana, mas a vida presencial é legal também, né? Isso faz uma falta danada, né? Isso a gente viu com um contexto assim de escola, né? Quando começou, todo mundo, passa as aulas para o formato de tela e vamos em frente. Mentira, não vamos em frente coisa nenhuma. O que está acontecendo é outra coisa, não é bem uma aula. Você tem que diminuir o tamanho, a criança não aprende, o professor se sente perdido, é outra coisa. Então, esse fetiche da aula à distância, aula remota, é só isso, essa coisa aí que vocês estão vendo que ajuda, mas não resolve, né? Complemento para a escola, muito bem. Agora, homeschooling, você vai querer depois dessa? Para mim, deu. Dunker, suas considerações finais, por favor, sobre o nosso tema de hoje, ou todos os temas de hoje, né? Olha, eu faria uma consideração elogiosa a você, a toda a equipe, e desculposa em relação aos inúmeros assim, acidentes digitais que nós tivemos aqui. Eu sei como isso é irritante para a pessoa que está do outro lado, porque às vezes a sua conexão também não está boa, então você não sabe se é você, se é o outro. Você perde já aquele esforço de atenção que você está acompanhando um pensamento, daí você vai e começa de novo. É como quando você está atendendo um paciente, você tem que explicar para ele a interpretação, porque naquela hora travou. Isso destrói com qualquer humor
A Dani diligentemente ensaiou, fez tudo certo. A gente tinha quadros, imagens para mostrar na hora. Ficamos com receio de mostrar aqui e ter mais algum problema de conexão, né? Mas... Por quê? Então eu queria terminar esse então, comentário enfatizando um conjunto de obras, né? Na verdade, exposições ocorridas em Barcelona, mas também em Paris. Isso para situar a nossa conversa no contexto museológico, no contexto de instituições de apoio à cultura, que estão se renovando, estão entrando no debate acadêmico e intelectual de uma outra maneira. Acho isso muito bom. A discussão sobre gestão cultural, ela deixou de ser um assunto, vamos dizer assim, técnico, específico. Agora ela interessa a todos nós. O que queremos no museu, o que não queremos, as discussões em torno do que é estar num lugar de visibilidade. Isso é muito legal. E eu queria, então, destacar um conjunto de instalações ocorridas em Paris, também na Espanha, que deram origem a um movimento estético, que é o que vocês viram hoje aqui. Chama-se o movimento da precariedade. Né? A precariedade quer dizer essa arte da gente conseguir se encontrar, apesar das interveniências, dos encontros, das dificuldades. Né? Então, como é que funcionava a coisa? Elas pegavam telas do Mondrian, do Van Gogh, do Matisse, telas que são verdadeiros ícones e fetiches da cultura ocidental, e levavam para os arredores de Paris, onde tem aquelas barraquinhas que vendem tudo, que o cara vende chinelo, vende panela, vende negócio de fazer biju, né? E eles pegaram obras autênticas e puseram no meio dessas casebres, às vezes é um pequeno vendedor e tal. E o efeito foi incrível, porque a gente ressitua a arte no espaço da precariedade. Né? A gente entende que a precariedade ela é um fator, vamos dizer assim, de abertura para a contingência, de abertura para o possível, de abertura para a certa vulnerabilidade do outro. É uma orientação, vamos dizer assim, com a qual eu sou muito simpático. Escrevi sobre como a estética da precariedade é totalmente diferente de outra coisa que a estética do tosco. Né? O tosco é o ignorante que se acha, né? A ignorância que impõe, vamos dizer assim, o seu poder sobre o outro. A precariedade é o contrário. Né? A precariedade é o poder dos humildes. A precariedade é o poder da gente se combinar com aquilo que faz a gente lembrar que somos seres humanos, né? E não máquinas de trabalhar, e não telas, e não imagens, e não personagens, e não pseudônimos no Facebook. Faz lembrar que a gente é muito menos e muito mais do que a gente acha que a gente é. Bom, em nome de toda a equipe desse webinar, eu que agradeço, Dunker, a sua participação, né, por você se disponibilizar para nós aqui durante as suas férias, inclusive, né, foi uma ótima conversa, obrigada. Eu conversei hoje com o psicanalista Christian Dunker, com essas breves interrupções que não atrapalharam em nada a delícia que foi essa conversa. Agradeço imensamente, Dunker, pela presença. E como eu disse lá no início, né, eu falei e disse, não somos mais principiantes na arte da quarentena depois dessa conversa. Acho que a gente passou aqui pelo menos para o nível intermediário. Agradeço também pela participação da Sabrina e do Uziel, ampliando aí o alcance dessa conversa. Obrigada a todos vocês que acompanharam, que participaram dessa incrível conversa mesmo com o Dunker. Semana que vem tem mais um encontro, dessa vez com a escritora Conceição Evaristo e a crítica de arte Júlia Rebouças, com transmissão também aqui pelo YouTube do Memorial Minas Gerais Vale, às 5 da tarde, como sempre. O webinário conversa sobre perguntas, é uma realização da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, numa iniciativa conjunta da Casa Fiat de Cultura, do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB,
Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, com patrocínio da Fiat, Banco Fides, Banco Safra, Banco do Brasil, Vale e Gerdau. Conta com o apoio do Amigos da Casa Fiat de Cultura, CBMM, além do apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e do Governo de Minas. E esperamos vocês na terça-feira da semana que vem. Sigam aí as nossas redes sociais para acompanhar a programação que vai até 18 de agosto. Dunker, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa. Obrigada a todos vocês e até. Tchau, Dani. Tchau, Zé. Tchau, Sabrina. Poli, Bruno, toda a turma. Valeu, gente. Vocês estão de parabéns. Tchau, tchau.